Nós estamos aqui mais um dia para podermos aprender mais da palavra de Deus. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Juliana, mais conhecido como Tia Ju, e nós estamos aqui para viajar pelas histórias da Bíblia. Hoje eu trouxe a minha malinha, porque hoje, gente, tem mais uma história maravilhosa da Bíblia para a gente poder conhecer nessa viagem. E eu vou te dar algumas dicas para ver se você acerta de quem nós vamos falar hoje. Mas é claro que para essa viagem eu não posso deixar de levar o quê, gente? Uma coisa muito importante que não pode faltar. O que é? A minha Bíblia. É dela que nós vamos tirar essa história para podermos viajar. E ela é a nossa amiga, porque através da Bíblia nós podemos aprender mais de Deus e podemos viajar por histórias lindas e profundas que aconteceram um dia e que tem muito para nos ensinar. Então, hoje, gente, eu vou dar umas dicas para vocês, mas antes eu gostaria rapidamente de deixar um grande abraço bem apertado para duas aniversariantes. Essa semana que passou, duas crianças fizeram aniversário, duas crianças que assistem aqui as aulas pelo canal. E eu gostaria de dar os meus parabéns para elas. Vamos ver quem é? Eu vou pegar a minha caixinha do Happy Birthday e eu vou tirar dessa caixinha o nome das duas crianças que eu fiquei sabendo que fizeram aniversário nessa semana. Vamos dar os parabéns para elas, gente? Olha só quem é. Olha só que linda! É a Maria Eduarda. Maria Eduarda, um beijo para você, minha linda. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a cada ano, a cada dia, viu? Um beijo da Tia Ju. E também a Isabela, gente. Ela fez aniversário essa semana. Um beijo, princesa. Que o Senhor possa te abençoar cada ano mais, tá certo? Então, gente, agora que nós já demos o Happy Birthday para essas duas amiguinhas, eu gostaria também de mostrar para vocês uma amiguinha que fez a tarefa do vídeo anterior, da semana passada, que era preparar, confeccionar a sacola da oração, o saquinho da oração. Vocês se lembram? Você, por acaso, fez aí na sua casa? Então, teve uma amiguinha, duas amiguinhas que fizeram e mandaram a foto para eu poder compartilhar com vocês. E a foto da sacola dela, gente, é essa daqui. Olha só que legal, pessoal! Elas fizeram uma sacola grande e dentro dessa sacola elas escreveram os motivos de oração para que elas possam estar tirando esses motivos para orar com a sua família. E a dona dessa sacola é a Débora e a Daça. Um beijo, minhas princesas de Jesus, que o Senhor abençoe muito vocês, amém? Então agora, gente, nós vamos começar a nossa viagem. Você está preparado? Vamos lá? Dentro da minha mala tem algumas pistas para eu contar para vocês de quem nós vamos falar hoje nessa aula. Mas, peraí, gente, parece que alguém está me chamando. Deixa eu ouvir. Ai, parece que estão chamando meu nome. Você está ouvindo? Olha, alguém está chamando meu nome. Quem será? Eu já sei quem é. Eu acho que é a minha mãe. Minha mãe está chamando o meu nome. Olha só, vê se pode minha mãe me chamar logo agora nessa aula, né? Mas depois eu falo com ela, tá bom? Essa aula, gente, nós vamos falar de uma pessoa, de um menino propriamente, um menino que ouviu a voz de Deus. A letra desse menino começa com a letra S. Olha só, letra S. Como que se chama esse menino? Ele tem o nome com a letra S. A mãe dele, gente, ela se chama Ana. E dentro da minha mala tem um ouvido. Será por que tem uma orelha, um ouvido, gente? Por quê? Essa é uma pista que se trata do tema da nossa história. Por que será que tem um ouvido aqui? Gente, também tem algumas gotinhas de lágrimas. Olha!
gotinhas de lágrimas, sabe? Quem será que chorou tantas lágrimas, pessoal? Vocês vão anotando as pistas aí para me dizer, tá bom? Outra pista é que essa história, ela começou na cidade de Ramá e ela foi até a cidade de Siló. Isso mesmo. Quem será que morava nessa cidade de Ramá, pessoal? Bom, vamos começar então, pegando essas pistas para começar a nossa história? Então, vamos lá. Eu gostaria de ler com vocês um pedacinho da palavra do Senhor, para que nós possamos começar a nossa história, tá bom? E a palavra do Senhor hoje está em 1 Samuel, no livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura na alma orou ao Senhor e chorou muito e fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se o Senhor ouvir a minha oração, ver a aflição da tua serva, e de mim não te esqueceres, e me dares um filho menino, ao Senhor eu darei ele todos os dias da minha vida, para que possa servir ao Senhor. Gente, olha só o que Ana falou com o Senhor. Vamos começar essa história desde o início, então? Então, vamos lá. Gente, existia uma cidade chamada Ramá, bem montanhosa. E aí, nessa cidade, existia um homem chamado Eucana. É um nome meio diferente, né? Mas ele se chamava Eucana. Eucana, gente, ele vivia nessa cidade de Ramá, uma cidade que era com muitas montanhas, sabe? E ele tinha uma esposa chamada Ana. A sua esposa se chamava Ana, gente. Só que Ana era uma pessoa tão triste, era uma pessoa que vivia os seus dias com muita tristeza na alma, muita aflição na sua alma, porque ela queria muito ter um filho e ela não tinha filhos, gente, ela não podia ter filhos. E então ela se entristecia muito todos os dias, querendo muito ter um filhinho. Sabe por quê, gente? Porque na verdade, essa aqui é Ana, né? Porque na verdade havia uma outra mulher também que ela irritava muito Ana. Essa mulher, ela se chamava Penina. Penina, olha o nome dessa mulher. Essa mulher, que se chamava Penina, ela fazia muitos ciúmes na Ana, ela irritava a Ana e ela ficava mostrando os filhos dela para Ana. E Ana então olhava aquilo e ficava tão triste, porque ela não tinha filhos e Penina se aproveitava disso para poder fazer raiva na Ana, para poder deixar a Ana triste. Olha só, gente, que coisa chata, né? Que coisa triste. Alguém usar algo para fazer o outro ficar triste. Muito feio isso, né? Então, gente, Penina era essa outra mulher que fazia a Ana ficar muito triste. Só que todos os anos, Eucana, Ana e Penina, com os filhos de Penina, Penina tinha muitos filhos, por isso ela ficava irritando Ana. Eles iam todos os anos lá na cidade de Siló, aonde ficava o templo de Deus. É como se fosse hoje para nós a igreja, sabe? Então, lá em Siló era aonde estava o templo de Deus, a casa do Senhor. Lá não tinha muitos templos, igual hoje nós temos, várias igrejas, às vezes uma igreja pertinho da sua casa que você pode ir, né? Não. Naquela época era muito longe o lugar onde se adorava ao Senhor, aquele templo, aquele lugar. E então eles iam uma vez no ano naquele templo adorar ao Senhor, porque era bem longe também da sua casa. Ficava, gente, mais ou menos uns 24 quilômetros de Ramá até Siló.
Olha só, gente, imagina fazer essa viagem toda a pé, no sol. Ai, gente, era muito cansativo, não era? Então, naquela época, eles iam até o templo, né? E o templo, ele ficava em Siló. Ficava lá em Siló. E lá no templo, pessoal, lá no templo ficava também um sacerdote com seus 2 filhos. Ele morava lá, ele cuidava do templo, cuidava das coisas de Deus e ele sempre estava lá, porque ele morava lá no templo, cuidando das coisas de Deus. E esse sacerdote que morava lá, ele tinha um nome e ele se chamava Eli. Olha, gente, Eli. Eli era o sacerdote que morava lá nesse templo em Siló. E aí, teve um dia que Ana e Eucana, eles foram lá para Siló adorar ao Senhor, levar sacrifícios ao Senhor, levar uma oferta ao Senhor, porque eles sempre faziam isso todos os anos. E aí, quando eles chegaram lá no templo, gente, Ana estava tão amargurada, com o seu coração tão quebrado e tão chateada de ver Penina mais uma vez irritando ela e ela não podendo ter filhos, que Ana então decidiu fazer, sabe o que, gente? Ana foi lá no templo e começou a chorar na porta do templo. E ela chorava, e chorava, e chorava, tadinha. Muito, com muita aflição no seu coração. E aí, ela estava orando tão aflita, gente, que teve um momento que ela não falava mais, a oração dela não saía palavras da sua boca, mas ela só conseguia mexer os seus lábios, muito aflita. E ela então chorava e mexia os lábios, mais ou menos assim, ó. E então, gente, vocês acham que alguém poderia entender o que Ana estava falando com Deus naquela hora? Eu acho que não, né? Porque não tinha como ouvir as palavras, mas Ana estava apenas chorando e mexendo a boquinha dela, porque ela estava falando com o Senhor no seu coração, no seu pensamento. Ela estava orando, clamando e se derramando a Deus. Então, gente, Ana orava. E quando ela orava, era só em pensamento, era só no seu coração. Só que, gente, nesse momento, o sacerdote Eli viu Ana daquele jeito. E ele achou que Ana, ela estava com algum problema. Ela tinha bebido bebida forte para ela estar daquele jeito. Ou seja, o sacerdote Eli achou que Ana não estava bem, não. Achou que ela estava meio doidinha, sabe? E então, naquele momento, ele chega para Ana e fala assim: mulher, pare de beber bebida forte, você está parecendo embriagada, né? E então, Ana vira para Eli e fala: não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu não bebi nada. Eu só estou aqui com o meu coração bem quebrantado, bem partido, com amargura, porque eu quero muito que o Senhor responda a minha oração, quero muito ter um filho. E aí, gente, nessa hora, sabe o que aconteceu? O sacerdote Eli entendeu o que estava acontecendo com Ana. Então ele virou para Ana e falou assim: minha filha, vá em paz para sua casa e que o Senhor te conceda o que você está pedindo a Ele. Gente, naquele momento que Eli deu essa palavra para Ana, na mesma hora a Ana ficou diferente. Ana parou de chorar, ela até comeu, porque ela não estava nem comendo comida, gente. E então ela parou de chorar, ela comeu e logo o seu semblante, o seu rosto ficou diferente. Não estava mais como aquela mulher
que chorava, muito triste, mas o seu semblante ficou então alegre, porque ela ouviu essa palavra que o sacerdote falou para ela e ela se alegrou, porque ela creu que o Senhor tinha ouvido a oração dela e que o Senhor iria responder. Então, gente, depois desse dia, Ana e Eucana, eles se levantaram pela madrugada para poder adorar o Senhor e para voltar para sua casa em Ramá. Então, eles voltaram para Ramá e depois que eles voltaram para Ramá, gente, vamos tirar essas lágrimas aqui porque não tem mais lágrimas, certo? Depois que eles voltaram para Ramá juntos, o que aconteceu? Ana teve um filho, gente! Isso mesmo! Ana teve um filho do jeito que ela tinha pedido ao Senhor. Ela pediu muito ao Senhor um filho, um bebê. Mas ela pediu isso ao Senhor, falando para o Senhor que esse menino que seria dado a ela por Deus, ele seria devolvido ao próprio Senhor. Ele seria para ser dado ao Senhor, se o Senhor a concedesse essa bênção. E, gente, Deus ouviu a oração de Ana. Deus ouviu porque Deus viu a sinceridade do coração dela de querer algo, mas algo que ela pudesse dar para o próprio Senhor. E Deus se alegrou muito, porque toda vez que nós pedimos algo para o Senhor, para dar ao Senhor, não só para a gente poder usufruir, Deus se alegra e Deus nos dá, sabia? Deus responde a oração. Então, gente, olha o que aconteceu. Ana ficou alegre, ficou feliz, porque depois de algum tempo, o que aconteceu, gente? Ela iria segurar o seu bebezinho tão sonhado no colo, gente. E a Ana, então, segurou o seu bebezinho e se alegrou no Senhor, porque o Senhor ouviu a sua oração e deu a ela, então, o bebê Samuel. Samuel, esse nome foi dado porque Samuel significa pedido a Deus. Então, Samuel era um pedido a Deus, era um pedido que ela fez e que Deus atendeu, Deus deu para Ana. Então, gente, depois de um tempo, quando o bebê Samuel começou a crescer, o que aconteceu? O que aconteceu? Ana e Eucana decidiram ir naquele ano até o templo novamente. Decidiram ir lá no templo para poder levar o menino Samuel que estava crescendo para mostrar para o sacerdote que Deus ouviu a sua oração como um testemunho. E também ela foi para o templo para então deixar Samuel lá no templo e dar ao Senhor como um voto que ela estava cumprindo ao Senhor, né? Então, gente, Ana foi com Eucana até Siló novamente, mas o bebê Samuel não era mais bebê. O Samuel já devia ter mais ou menos uns 4, 5 anos, depois que ele tinha parado de beber o leitinho da sua mãe, foi quando Ana foi para a cidade de Siló levar Samuel. E Samuel, gente, já estava grande. Samuel já era um menininho, isso mesmo. Samuel já era um menininho. E então, quando Ana chegou lá no templo, Ana virou e falou assim, ó. Ela foi lá, encontrou com o sacerdote Eli e falou com o sacerdote Eli. Sacerdote Eli, o Senhor não me reconhece? Eu sou aquela mulher que esteve aqui há uns anos atrás, onde eu estava orando, chorando, e o Senhor me disse, me deu uma palavra dizendo que que era para eu ir em paz, que o Senhor iria me conceder aquilo que eu estava pedindo. E então Ana virou para Eli e contou para ele que ela era aquela mulher. E para cumprir o voto ao Senhor que ela fez, de dar o seu filho ao Senhor, se o Senhor a desse, então Ana estava voltando a Siló para levar
Samuel para poder ficar lá no templo, cuidando das coisas de Deus. Então, gente, deixa eu pegar meus cartõezinhos aqui para dar mais espaço. E então, gente, Ana levou Samuel para ficar no templo com o sacerdote Eli. E então, o sacerdote Eli se alegrou muito. Ana deixou Samuel lá, mas todo ano Ana voltava para vê-lo. Todos os anos ela ia lá no templo, levar a oferta ao Senhor e também ver Samuel. E junto com ela levava sempre uma roupinha nova para o Samuel vestir, que ela fazia com muito carinho. E então, gente, Ana e Eucana voltaram para suas casas e o Samuel ficou ali no templo. E então, gente, teve um dia que aconteceu algo muito diferente. Sabe o que aconteceu? Samuel estava lá no templo, era hora de dormir. E ele, então, foi deitadinho na sua caminha. Ele tinha uma caminha lá. Olha a caminha de Samuel, gente. Ele estava lá na caminha dele. Ele fechou os seus olhinhos para então poder dormir. Ele fechou os olhinhos para dormir e ele foi dormir na sua caminha. E enquanto Samuel dormia na sua caminha, com a sua cobertinha, Samuel estava ali dormindo, quando de repente, gente, Samuel ouviu uma voz. Ele estava dormindo e ouviu alguém chamando ele pelo próprio nome. E a pessoa chamava assim, ó, Samuel, Samuel. E então, Samuel, ele se levantou, ele achou que era o sacerdote Eli. E então Samuel foi até Eli e falou, Senhor Eli, o Senhor está me chamando? E então, gente, Eli falou com Samuel, não, meu garoto, não, eu não te chamei. Vá para a sua cama, vá deitar e vá dormir. Então, Samuel foi novamente para a sua caminha, fechou os seus olhinhos para dormir e deitou então na sua caminha. Deitou Samuel na sua caminha. E então, gente, novamente aquela voz que falava, Samuel, Samuel. E Samuel novamente não reconhecia aquela voz, ele não sabia de quem era aquela voz, porque até então Samuel nunca tinha ouvido também a voz do Senhor. Então Samuel se levantou novamente e foi até o sacerdote Eli. Ele perguntou novamente, Senhor Eli, o Senhor está me chamando? E Eli falou, não, meu garoto, eu não estou te chamando, vá deitar. Mas se você ouvir essa voz novamente, então você fale assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve, porque Deus pode estar falando com você. E então o Samuel foi para a sua caminha. Deus chamou ele 3 vezes, gente, pelo nome. Foi dormir. E então, na outra vez que Samuel estava deitadinho, dormindo, ele ouviu mais uma vez a voz que falava, Samuel, Samuel. E então, imediatamente, Samuel se levantou e falou, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Gente, a voz do Senhor é algo muito poderosa, que quando Ele fala com a gente aprende a reconhecer a voz de Deus, nunca mais nós vamos esquecer, nunca mais nós vamos ter dúvidas de que Deus está falando. A voz do Senhor é como se fosse uma luz que clareia todo o nosso caminhar, toda a nossa vida. E então, gente, Samuel ali falou com o Senhor e o Senhor falou com Samuel. E Samuel disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E naquele momento Deus começou a falar com Samuel.
E, gente, isso era uma coisa muito rara, isso não acontecia naqueles dias com muita frequência, não. E Deus, naquele momento, falou com Samuel, com um menino. Olha só, tá vendo como Deus ama as crianças? Deus ama falar com as crianças. Quando a criança coloca o seu coração nas mãos do Senhor, quando a criança ela ama o Senhor e ela quer trabalhar para o Senhor, fazer a vontade do Senhor, o Senhor então, gente, ele ama essa atitude e o Senhor então fala com a criança também. Então, gente, quando Deus estava falando com Samuel, Deus trouxe uma mensagem para Samuel entregar para uma pessoa essa mensagem. E essa mensagem era uma mensagem de Deus. E vamos ver para quem era essa mensagem que Deus falou com Samuel? Aí, essa mensagem, vamos abrir esse envelope da mensagem de Deus? Essa mensagem, gente, era para o sacerdote Eli. Olha só, no momento em que Deus fala com Samuel, Deus fala para ele mandar uma mensagem para Eli, porque ele queria muito falar algo para Eli, algo que não estava agradando a Deus sobre a sua casa e sobre os seus filhos, porque Eli não estava corrigindo os seus filhos e os seus filhos estavam fazendo muitas coisas erradas que estavam desagradando ao Senhor. E então Samuel falou para Eli e levou aquela mensagem de Deus para ele. E, gente, Samuel, todos os anos da sua vida, ele começou a ouvir a voz do Senhor, ele ouvia o Senhor falando com ele, e Deus começou a dar experiências maravilhosas para Samuel, transformou Samuel num profeta. Tudo aquilo que Deus falava para Samuel e que Samuel tinha que falar para as pessoas, gente, tudo se cumpria. Então Samuel, ele foi levantado como um profeta de Deus para levar mensagens de Deus para as pessoas. E Samuel também, ele se tornou um juiz naquela terra. Ele foi o último juiz que existiu naqueles dias, você sabia? Samuel foi um menino muito honrado por Deus. Deus honrou Samuel e Deus falava sempre com Samuel mesmo depois de grande. Então, crianças, nós precisamos sempre estar com o nosso coração querendo servir a Deus, agradar a Deus. E olha, gente, vocês acham que Samuel ficava lá no templo vendo televisão ou jogando joguinho? Vocês acham que Samuel ficava lá só deitado na cama dele e não fazia nada? Não, 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 não. Samuel, ele ajudava o sacerdote Eli a limpar o templo com a vassoura, a deixar as coisas organizadas. E você? Você ajuda a sua mamãe em casa? Você ajuda os seus pais em casa a limpar a casa, a deixar as coisinhas organizadas do seu quarto? Isso é muito bom para você e muito bom diante de Deus. Deus se agrada muito daqueles que têm um coração disposto a ajudar e servir aonde estão. Se você está na sua casa, com sua família, procure algo para ajudar os seus pais. Eles vão ficar muito felizes e vão também saber que você é um menino de ouro ou uma menina de valor, né? Então, gente, sempre ouça a voz do Senhor. Deus quer falar com a gente. Tem um versículo que fala assim, gente, ó. Um versículo que a gente pode decorar, ó. Lá em João 8,47, fala assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Então, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Se nós somos de Deus, se você tem a sua vida entregue nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor Jesus, então você precisa ouvir o que Deus diz. E a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Ler a palavra de Deus, a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela é a voz de Deus falando com a gente. Naqueles dias de Samuel, não tinha uma Bíblia assim, não. Então, gente, não tinha como as pessoas lerem e ouvirem a voz de Deus pela Bíblia. Mas Deus,
Algumas vezes ele falava diretamente com as pessoas, com algumas pessoas, mas hoje nós temos a Bíblia inteira para podermos ouvir a voz de Deus. Então, peça aos seus pais para lerem a Bíblia para você e te contarem histórias, né? Tem um versículo também que fala assim, Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei. Você quer ouvir a voz de Deus? Então, invoque o nome do Senhor, chame por Ele, fale com Ele. Lembra que nós falamos da oração nos vídeos passados? Então, através da oração, Deus quer te dar essa experiência, igual deu a experiência para Ana, ouvindo a oração de Ana, dando um filho para ela. E também Deus quer falar com você de uma forma mais íntima, mais profunda, para que você conheça e reconheça a voz de Deus. Então, crianças, fiquem atentos. Eu trouxe um versículo hoje também em inglês. Isso mesmo, em inglês, para que a gente possa decorar esse versículo em inglês. Esse versículo que nós lemos de João 8:47, vamos ler em inglês para podermos decorar? Fala assim, ó: The one who is from God listens to God's words. The one who is from God listens to God's words. John 8:47. Então, nós podemos decorar esse mesmo versículo em inglês, para que a gente também possa falar a palavra de Deus em inglês também. Amém? Então, crianças, é isso. Vamos a cada dia chamar a Deus, orar ao Senhor, conversar com Ele, para que nós possamos ser assim como Samuel. Ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Coloque os seus ouvidos bem ligadinhos para ouvir a voz de Deus. E então, Deus vai falar com você. Tá bom? Nessa hora eu quero te convidar a orar junto comigo. Se você ainda não ouviu a voz de Deus, se você ainda não entregou sua vida para Deus, eu te convido nessa hora a você fazer essa oração comigo. Vamos lá? Feche os seus olhos e fale assim comigo. Senhor Jesus, nesta hora eu te peço que o Senhor me ajude a ouvir a voz de Deus. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, o meu coração, e eu te aceito, Senhor, como meu Salvador. E eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor a partir de hoje. Eu quero ser de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Por favor, Senhor, fala comigo, porque eu quero te ouvir. Obrigado por mais um dia. Fica comigo, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro. E eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, crianças? Então, fique ligado, faça essa oração, pratique em casa e eu te vejo até no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. E se você foi abençoado com essa palavra, compartilhe esse vídeo com algum amiguinho, com alguém que você saiba que vai gostar também de entender, de ouvir a palavra do Senhor e de falar com Deus. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau!